Boa tarde, alunos do nono ano. Espero mais uma vez que estejam todos bem, certo? Nós vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, na página 179, e vamos falar um pouquinho sobre feixes de reta. Ainda continuando o assunto, né, de razões proporcionais, gostaria de fazer só uma pequena revisão, para a gente lembrar o que são razões proporcionais, certo? É o seguinte, razão é a comparação, ou razão é representada através de frações, onde nós temos numerador e denominador, e proporção é o conjunto de razões, ou razões proporcionais são conjuntos de razões, de duas ou mais razões, que são proporcionais, ou seja, vão corresponder ao mesmo valor. Para descobrir se duas razões são proporcionais, basta multiplicar em cruz fazendo, não é, meios pelos extremos, ou o famoso cruz-credo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, para saber se um meio é proporcional, ou seja, é igual, não é? É igual a 2 quartos, como é que a gente faz? É muito simples, ó. Aqui é só multiplicar meios pelos extremos. Se der o mesmo valor, significa que eles são proporcionais. Então, 1 vezes 4 é 4, igual a 2 vezes 2 é 4. Então, você vê que obtém o mesmo valor. Tendo o mesmo valor, são razões proporcionais, certo? Nos peixes de reta, que foi um teorema criado por Tales, né, um grande matemático grego, ele utiliza demais essa relação de tanto da regra de 3 para mostrar a proporcionalidade entre razões, como outras maneiras para calcular ou fazer cálculos de diversos objetos de maneira até incomum. Uma vez ele mediu a altura de uma pirâmide usando simplesmente a sombra dessa pirâmide e um pedaço de madeira representando um elemento ali comparativo. Então, com isso, ele formou uma razão proporcional capaz de medir a altura de uma pirâmide. Então, e com isso, Tales, não é, foi um desenvolvedor dessas razões proporcionais, no qual é possível, torna possível o cálculo de muitos, ou a resolução de muitas questões de matemática hoje, certo? Diz o seguinte, ó, feixes de retas paralelas e reta transversal. Primeiro que são retas paralelas, só para a gente lembrar. Retas paralelas, né, são retas que não se cruzam, que é o caso dessas retas A, B, C e D aqui, ó. Elas não estão se cruzando. Transversais são retas que cruzam essas retas paralelas. E aqui nós temos duas transversais, a reta S e a reta T, certo? Diz o seguinte, um conjunto de três ou mais retas paralelas num plano é chamado de feixes de retas paralelas. A reta que intercepta as retas do eixo é chamada de reta transversal. As retas A, B, C e D, que aparecem no desenho abaixo, formam um feixe de retas paralelas, enquanto as retas S e T são retas transversais. Então, o que eu acabei de falar, nós temos a B, C e D, que são as paralelas, vê que elas não se cruzam entre si, e aqui nós temos duas transversais que estão cruzando essas retas paralelas, que é a reta S e a reta T. Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas cortada por uma transversal quaisquer determinam segmentos proporcionais. Então, nós podemos dizer que através desse cruzamento nós podemos traçar aqui segmentos que são proporcionais, ou seja, esse segmento sobre esse segmento é proporcional a esse daqui sobre esse daqui, não é? Ele é proporcional a esse sobre esse, certo? É um teorema na prática aqui de Tales. A figura abaixo apresenta uma situação em que aparece um feixe de três retas paralelas cortada por uma reta transversal, ou por duas retas transversais. Aí nós temos aqui uma demonstração de como funciona essa proporcionalidade entre retas transversais.
Vê que aqui nós temos três retas paralelas e duas transversais. Nós temos a reta R e ST, que são paralelas, ou seja, não se cruzam. E aqui nós temos duas retas transversais, que é a M e N, certo? Então, significa o que, gente? Se eu pegar aqui, ó, só esse lado, tá? Se eu pegar esse lado B, vou chamar esse lado de B1, e colocar ele sobre C, ele vai ser igual a B' sobre C', certo? Então, esse espaço aqui está chamando AB, né, que é esse espaço sobre ó, AB sem a linha, sobre BC sem a linha, é igual a BC com linha sobre AB com linha sobre BC com linha. Então, esse lado sobre esse é igual a esse lado sobre esse. Eles são proporcionais. Através desse conhecimento, torna possível a gente encontrar uma parte dessas que a gente não saiba a medida, tá? Vamos supor que aqui tivesse um 3, aqui um 5, aqui um 6, mas aqui não tivesse. Vocês é o mesmo tamanho desse? Muitas vezes são diferentes. Ou essa reta, por às vezes, está um pouquinho inclinado, torna esses tamanhos aqui diferentes. Mas tem como eu descobrir sabendo os outros três. Por isso que essa regra aqui, ó, nós chamamos de meios pelos extremos, né? Ou ela é conhecida como regra de três. São três informações concretas e uma que nós não sabemos qual é. Então, nós podemos calcular utilizando essa forma. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, certo? Já vou mostrar aqui, ó, já na página 180, já dentro, não é, desse passo a passo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aqui já tem um passo a passo e nos faz ver, não é, como funciona esse esquema que ele acabou de mostrar aí, tá? Deixa eu só um pouco centralizar mais. Tá aí, ó. E, ó, tem um passo a passo. Aqui ele pergunta: quanto vale x? Aí nós temos aqui, dentro desse problema, não é? Desse traçado de reta, nós temos, presta atenção que nós temos três informações que já foram dadas. Nós temos essa parte de cima, essa de baixo, essa de cima, e resta saber quanto é essa parte. Você pode dizer é 3 porque aqui é 3, nem sempre, porque se você prestar atenção, essa reta aqui, ela está mais inclinada do que essa. Isso significa que esse lado aqui provavelmente é maior do que esse, certo? Para isso, para saber quanto é só fazer o teorema de Tales. Eu vou colocar isso aqui em forma de fração. 4 sobre 3 vai ser igual a 5 sobre x, certo? Depois de feito isso, é muito simples. É só fazer o cruz credo, meio pelos extremos. Aí multiplico, ó, 4 vezes x são 4x, igual a 3 vezes 5, 15. Então, x vai ser igual a 15 dividido para 4, certo? A 15 quartos. Esse é o tamanho de x, tá? O comprimento de x. Se você quiser, né, aprofundar mais, deixar isso aqui mais bem definido, eu posso saber quanto vale isso aqui em números decimais, fazendo a divisão de 15 para 4. 15 dividido para 4 é igual a 3, certo? 3 vezes 4 são 12. 12 para 15, 3. Então, para continuar, põe zero aqui, vírgula aqui. Fica 30 por 4. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 32. Põe zero aqui de novo, só para continuar. Aí fica 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, esse x corresponde a 3,75, certo? Então, como eu falei, ele é um pouco maior do que esse lado. Por quê? Porque a reta está inclinada. Está mais inclinada e toda vez que isso acontece, torna o lado um pouco maior, certo? Então, esse é um dos exemplos das aplicações ou da aplicação, né, do teorema de Tales. Porém, não é só esse, tá? Deixa eu só mostrar aqui mais um exemplo aqui do passo a passo.
para vocês verem. Deixa eu só centralizar aqui de novo. Aí, ó. Aqui diz o seguinte, nessa segunda questão do passo a passo. Ou melhor, diz o seguinte: 3 terrenos têm frente para a rua A, né? Aqui os 3 terrenos, ó. Toda essa aqui é a rua A, a frente deles estão todos para a rua A. E para a rua B, como na figura, Então aqui tem frente para cá, tem terreno para cá, a frente para A e aqui também para B. As divisões laterais são perpendiculares à rua A. Perpendicular, gente, significa, ó, que ela forma com essa rua A, essa linha da rua A, ângulos de 90 graus, que são um cruzamento de retas perpendicular. É quando essas duas retas, ao se encontrar, formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Certo? Isso quer dizer essa palavra. Qual é a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é 180 metros. Então, ó, nós não sabemos quanto é cada um desses, tá? Você pode dizer, ah, isso aqui é 40, aqui também é 40. Cai naquele mesmo caso. Se vocês observarem, aqui está um pouco inclinado. Então, significa que esses lados aqui, eles não são iguais a esses de baixo, certo? Então, aqui nós temos 3 razões proporcionais. Ó, nós temos x sobre 40, não é? Nós temos y sobre 30 e nós temos z sobre 20, certo? Então aqui, ó, x sobre 40, z sobre 30 e z sobre 20. Então nós temos aqui todas as medidas que foram nos dadas, certo? Presta atenção que nós não temos a parte de cima, mas nós temos o total, quanto dá tudo. Tudo aqui, juntando esses três terrenos aqui, esse lado, a soma deles vai dar 180. Então eu não sei quanto é que vai dar tudo, mas eu já sei que a soma deles são 180. Então como é que se resolve isso aqui? É bem simples. Deixa eu só procurar aqui um espaço para fazer para vocês ficar melhor. Aqui. Então nós temos lá. Vou só repetir o que a gente fez lá em cima. São 3 terrenos, né? Onde nós fizemos aqui, tiramos as 3 frações correspondentes, que é x sobre, dá uma olhadinha aqui rapidinho, que eu já esqueci, x sobre 40, y sobre 30 e z sobre 20. Aqui, ó, x sobre 40, eu já sei que isso aqui são proporcionais, não é? Vou só fazer aqui, vou só repetir do jeito que tá lá. Y sobre 30 e z sobre 20. Não é isso? Só confirmar aqui. 40, 30 e 20, certo? Aí eu sei que a soma disso tudo dá 180 dessa parte de cima. Então o que é que nós vamos fazer? Nós iremos fazer essa representação. Então eu sei, ó, que se eu pegar aqui, ó, x sobre 40 mais z é aqui 40 mais 30 mais 20. Então nós temos aqui, ó, x mais y mais z
não é? Ele diz que isso tudo dá 180, sem saber quanto equivale 1. E 40 mais 30 mais 20, porque assim, gente, quando nós temos três informações, beleza, nós podemos só igualar e fazer o cálculo através do cruzado. Mas nesse caso aqui, nós não temos nenhuma parte de cima. As partes de cima estão sendo representadas por letra. Mas quando nós temos a soma dela, nós podemos igualar a cada um desses separadamente. Então fica assim, ó, se eu sei que as partes de cima, x, y e z dá 180, então eu vou fazer essa soma. X mais y mais z dá 180, apesar de eu não saber quanto é x, nem y, nem z. E aqui embaixo eu vou formar uma fração com denominador igual à soma dos de baixo, certo? 40 mais 30, 70, 70 mais 20, 90. Então, isso tudo aqui, gente, é proporcional a 180 sobre 90. Eu posso até fazer a simplificação. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 18 sobre 9, que dá 2. Então, eu posso dizer ó, que x sobre 40 é proporcional a quanto? A 2 sobre 1, certo? Porque aqui fazendo a simplificação dá 2 sobre 1. Eu posso colocar isso em 1 ou não. Mas como a gente vai resolver o cálculo, a gente coloca. Aqui é só fazer o cruz-credo. X vezes 1 é x, que vai ser igual a 40 vezes 2, 80. Então, o x eu já sei quanto é. O x é 80. Eu vou fazer isso em todos os casos. Eu fiz com x, agora eu vou fazer com y. Y sobre 30 é igual a quem? É igual também a 2 sobre 1, certo? Por que esse 2 sobre 1? Porque esse 2 sobre 1 foi o resultado aqui da adição. Aí fica o y vezes 1, dá y igual a 30 vezes 2, dá 60, certo? E por último, eu faço z. Ó. Z sobre 20 é proporcional a quem? É proporcional também a 2 sobre 1. Todos vão ser proporcional a essa razão. Por quê? Porque, vou repetir, a soma deles dá 180, do de cima, e a soma do de baixo dá 90. 180 por 90 dá 2, certo? Como nós estamos trabalhando fração, considere aqui debaixo do 2 um denominador 1. É só fazer o cruz-credo de novo. Então, vai ficar z vezes 1 é z, igual a 2 vezes 20, 40. Então, nós temos aqui, ó, o x é 80, o y é 60 e o z é 40, certo? Tá aí. Então, é bem facinho, né, fazer esse tipo de cálculo utilizando esse método de Tales, né, de retas transversais, que ele nos ensina nesse capítulo, beleza? Então tá aí, ó. Vocês vão ver aqui a mesma coisa que eu fiz, só que aqui de outra forma, tá? É a mesma coisa, só que respondida de outra maneira. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, uma atividadezinha também para vocês fazerem. Então espero que vocês tenham entendido. Se não tiver, é só me procurar, né, através do WhatsApp, que eu estarei aqui para ajudar vocês. Então fiquem com Deus e até a próxima.